terapeuta ortomolecular, no último período de biomedicina e sou funcionária pública. Quero muito pedir demissão, tenho um pouco de medo, mas se eu trabalhar para mim, vou chegar onde eu quero. O que eu faço? Ah, muito legal. Estava falando com o Jorge agora há pouco sobre isso. CLT. Você está no serviço público, fica aí. Não inventa moda, não. Agora, quantas horas você precisa entregar aí? Eu garanto que não é mais que 8. E não é mais que 5 vezes por semana. 8 horas, 40 horas por semana. Gente, a semana tem muito mais horas. Você tem que entregar 40. A semana tem 160 ou mais. É isso, 160, né? Então, cara, comece a entregar mais horas nas outras atividades. Eu estou falando por experiência própria, o Jorge já passou por isso. Você pega o seu modelo de CLT, que é onde você está no serviço público, entregue o melhor no serviço público, porque o cara do serviço público ele já é empreendedor nato. É muito difícil você ser funcionário público. Quando você consegue, é porque você está estruturado para servir, para atender. É um cara mais preparado para ocupar aquela vaga, porque aquilo não tem indicação, você tem que ter ganhado a vaga, tem que ter conquistado a vaga. Você conquistou. Então preserva isso. Eu fiz isso. Eu trabalhava numa multinacional, entregava 40 horas oficialmente, me entregava um pouquinho mais, porque eu me dedicava um pouquinho mais, eu comecei a crescer lá. Mas nas horas vagas, o pouquinho que sobrava, eu investia em outra coisa. Porque o dia tinha 24 horas e eu descobri muito cedo que não precisava mais que 6 ou 8 para dormir. Eu tinha tempo, eu tinha 16 horas disponível para eu crescer, para eu empreender, para eu fazer alguma coisa, para buscar resultado material. Eu comecei a fazer isso, então faça isso. Mantenha o seu trabalho que dá a sensação de segurança e até para pensar, você está no seu trabalho, você seja o melhor lá, entrega o melhor, seja o melhor. A hora que você sair, use a sua energia, o que você aprendeu lá, o que você se movimentou, o que você pensou, o que você criou e se dedica no outro. Você só vai para o outro definitivamente quando o outro tiver o dobro do tamanho do seu CLT, do seu serviço público. A hora que estiver te dando o resultado como o dobro do tamanho, você ainda dá para agregar ao tio, a irmã, a mãe, o pai, o vizinho. Dá para você ir montando uma estrutura. E aí você começa a ir saindo aos poucos. Depois, no final, você agradece onde você está e vai de vez. Um passo de cada vez. Mas nesse momento, meu conselho é que você faça as duas coisas. Não troque 6 por meia dúzia. Dá para você somar e ter 12. Faça as duas coisas. O dia tem 24 horas e não tem pobreza que resista quando você tira proveito em 16. Aproveita 16 horas e produza. A hora que você estiver tranquilo, não é só a sensação de segurança. Os números estiverem te dando segurança, você faz a mudança. Não tem pressa não. Faça uma coisa de cada tempo. Você vai crescer nos dois lugares. Você vai se surpreender com o potencial que você tem quando você não tem a insegurança emocional. Quando você entende que tem para onde ir, já está construindo. Você cresce nos dois lugares. Aí lá na frente você mede qual que está maior e faça a escolha. Foi o que eu fiz, é o que o Jorge fez. Eu acho que é o que eu aconselho você fazer. Não tem mágica não, gente. É o simples, tá? Nós só estamos falando de coisa que a gente faz. Não estamos dando aula de nada. Aqui ninguém é professor de Deus. É só para você entender que se foi possível para nós, nesse ritmo, que eu fui muito tempo CLT, faça igual. Uma coisa que vai se transferir. O próprio tempo, né, Geraldo? Ele vai mostrando para ela o momento certo de fazer essa transição, né? Porque as coisas vão acontecendo. É aquilo que você fala, né? Do caminho se faz caminhando. Então, conforme você vai nessa caminhada, o próprio tempo vai te mostrando qual é o momento certo para poder tomar essa decisão. Olha que interessante, o Jorge falando. É minhas palavras colocadas com a boca dele. É a mesma coisa. Gente, não tem nada de mágica. O Jorge, olha o Geraldo, é a mesma coisa. O que eu fiz é o que ele fez, é o simples. O próprio tempo, o tempo de cada coisa, um passo de cada vez, o tempo de Deus. Mas vai fazendo com propósito. Você já tem o propósito, você tem um objetivo. Agora faça no tempo de Deus, faça com sensação de segurança. E você, além de fazer isso, vai servir de exemplo quando você voltar aqui, um tempo depois, porque isso aqui vai durar, se Deus quiser, e Deus quer. Você volta aqui e fala, deu certo, para que outras pessoas possam copiar o seu modelo e fazer também. Sem risco, sem pôr família em risco, sem ir para a instabilidade emocional, faça um ponto de cada vez. Só deixa o que você já conquistou quando a sua nova conquista se tornar muito maior e precisar de você. Aí você deixa a vaga para alguém e vai fazer outra coisa, ok? Bora? Bora lá!